É a entrada para um mundo novo para quem olha. Tudo é e tudo parece ser. Olhos nos olhos, como reflexos, as formas passam a ser, lentamente. Os contornos, o chão e a cor ainda vaga do que se cruza num espaço arriscado. Devagar, por quase 8 milhões de visitantes, mais ou menos atentos. Estudos de mercado, em cena na Exposição de Lisboa. Eu acho que é um orgulho dos portugueses. É, eu acho que é a prova de que Portugal é capaz de fazer coisas com qualidade. É um comentário bastante unânime e por ser bastante unânime deve corresponder a uma necessidade do país, dos portugueses, naturalmente também das suas elites políticas, mas também dos portugueses. É uma necessidade que eventualmente será sentida fundamentalmente para confirmar a ideia de que nós somos um país desenvolvido e que temos capacidades tecnológicas, humanas, técnicas, para fazer grandes eventos, organizar grandes exposições e nos identificarmos de alguma maneira com aqueles níveis de atividade que são característicos dos países mais desenvolvidos. Portugal entrou há pouco mais de 10 anos no clube dos ricos, digamos assim, que foi a União Europeia, sendo até então considerado um dos países menos desenvolvidos da Europa. Não deixou de ser por isso, óbvio.
500 anos atrás, os portugueses cruzaram os oceanos, venceram as tormentas e Felgueiras esteve lá. Felgueiras quer também honrar o testemunho e a herança e dizer presente naquele que é o palco que faz de Portugal hoje o centro do mundo. Na Expo e no pavilhão do território, com o ambiente dourado, está dourado também o nosso coração. O coração de um concelho que, não sendo grande, foi capaz de vencer as dificuldades ao longo dos anos, de vencer a interioridade ao longo dos anos e se afirmar como a Catedral do Calçado. Foram 4.000 espetáculos com canções em línguas de cor diferentes, tonalidades e discursos entre palavras e inventos, os públicos diversos e a gente. O tempo de movimento em quase 70 hectares de terra tirados à água e ao abandono. Sons e culturas longínquas. Não é feira popular, é feira institucional. É uma feira fortemente paga para dizer certas coisas. E essas coisas são ditas de uma forma que não é totalmente evidente para o visitante comum. Uma coisa bastante séria é que as pessoas têm os vários pontos de vista, não é? Para virem visitar. Uns vêm por diversão, outros vêm por curiosidade, outros vêm realmente para ver o país que nós somos. Portugal não existe aqui dentro. E isso é que é engraçado. É por isso que a maior parte das pessoas que não estão treinadas ou não têm a obrigação ou não querem refletir sobre estas coisas não percebem e facilmente dizem que se sentem muito orgulhosas de ser portuguesas. Quer dizer, colam-se ao sucesso óbvio do aspecto feira e, de certo modo, se as pessoas se colam a isso e dizem eu estou orgulhoso disto, é porque a sua vida corre muito mal nas outras coisas todas, não é? Portanto, isso é natural. Agora, Portugal não está aqui refletido e não é suposto estar. E aqui é que está a ambiguidade toda. Fazer uma feira que é para os portugueses consumirem, que é para fazer um discurso sobre Portugal, Portugal moderno, Portugal da Europa, a comemoração dos descobrimentos, a ligação de Portugal ao mar, etc. E fazê-lo sem analisar, de forma nenhuma, essa ligação ao mar e à história dos descobrimentos. Então é como se nós tivéssemos um silêncio absoluto que diz muito mais do que qualquer palavra. Os tons de céu em rotação prendem-se nos ventos. Perdem-se no espaço, nos movimentos. A procura do diferente de quem se diverte só. Olha, toca e deixa vibrar os inventos soltos dos ruídos perdidos. Foi um acontecimento importante para este fim de século e princípio de milénio. Portugal e o povo português ganhou mais confiança nas suas enormes capacidades. E eu penso que estes acontecimentos são importantes para um país
para de facto fazer reganhar a confiança das pessoas nas suas capacidades, seja como país, seja como pessoas individuais. Essa instituição foi maioritariamente feita por portugueses, foi pensada por portugueses, foi gerida por portugueses, foi largamente concretizada por portugueses, com a contribuição, sem dúvida, de consultores e de criadores estrangeiros, mas é claramente um património de todos os portugueses, foi feito em Portugal. Quando a gente olha à superfície da Expo, para os pavilhões, para as entradas, para a maquinaria, para os vídeos, para os computadores, gostaríamos que houvesse ali bastante representada e incorporada tecnologia portuguesa, ciência portuguesa, indústria portuguesa, profissões portuguesas ou de portugueses. Bem, se analisarmos um pouco com mais detalhe, para além da superfície, digamos, do ângulo visual de todos nós, o que está por detrás daquilo que nos é apresentado e o torna possível, verá que aí a incorporação da economia portuguesa, da sociedade portuguesa, dos técnicos portugueses, dos engenheiros portugueses, para além da construção civil, é relativamente diminuto. A exposição passa-se em Lisboa, porque é a capital, é evidente, mas remete o público para o país, para o património da cidade, enfim, tem uma série de envolvimentos muito importantes. Por outro lado, em termos de investimento do próprio país no melhoramento da qualidade de vida, acho que foi extraordinariamente importante, porque as acessibilidades fizeram-se a tempo e horas, a nova ponte, que era fundamental para fazer a melhor circulação na cidade e no país, as novas estações de metro e a requalificação deste sítio da cidade. Tem-se assentado muito o debate em volta da Expo numa coisa que é uma mentira, que isto é um setor da cidade acrescentado à cidade. Mas não é setor da cidade nenhum, nem nunca será. Isto é mais um bairro periférico de Lisboa, como os Olivais Sul ou o Restelo, que mantém uma diferença em relação ao resto da cidade, uma diferença física, uma diferença de desenho, de forma de cidade, e terá, portanto, todos os problemas dos setores periféricos. Ou seja, levará mais de uma década a consolidar-se. As cidades levam tempo a consolidar-se. Agora, até o ano 2020 vai haver uma quantidade de miúdos que vão, por exemplo, nascer aqui, neste novo setor, e crescer até a idade adulta aqui, num setor em transição, com problemas certamente muito duros. Isto é, este setor da cidade, contrariamente a outros, tem algumas vantagens. Tem, por exemplo, ligações à cidade através do metro, do comboio, das vias rápidas e por aí fora. O que evita um problema máximo, que é o setor transformar-se numa espécie de gueto longínquo e morrer por distanciamento. Isso aqui foi evitado. O problema maior vai ser de ocupação do setor da cidade e de vida todos os dias desse setor. Isto vai ser provavelmente o único pedaço de cidade do mundo onde há a sede do Conselho de Ministros ao lado do maior rocódromo da cidade. Vai ser engraçado ver os funcionários do Conselho de Ministros saírem engravatados ao lado dos jovens que vêm aos concertos de rock. Mas, se o rocódromo funcionar e a sede do Conselho de Ministros também, evitam-se alguns problemas. Esta Expo é o espelho do que nós somos ou o espelho do que nós gostaríamos de ser? Se é o espelho do que nós somos, então está consolidada, através deste atalho, a capacidade dos portugueses de realizarem aqueles eventos, aquele desenvolvimento social, económico, tecnológico, que é próprio dos países mais desenvolvidos. Se realmente ela não é o espelho do que somos, mas o espelho do que gostaríamos de ser, bem, então nessa altura nós temos que tirar outras lições da Expo. Temos que ver o que é que na Expo não corresponde com aquilo que nós somos, eventualmente deveria corresponder, ou temos muito que lutar para que ela possa vir a corresponder no futuro. E essa é que é a questão a que eu penso que nós nos vamos pôr. Eu penso que neste momento domina, e vai dominar durante algum tempo, a ideia de que a Expo corresponde ao que nós somos. Com o tempo, eventualmente, ela vai talvez mudar de visão, de gestalt, da maneira de ver a Expo, e certamente vamos começar a olhar mais para a Expo a como ela refletindo aquilo que nós gostamos.
vazios, cheios de tudo. Luz da noite. Espetáculos solitários, enchentes de som. Casas de um certo abandono à procura de ser diversão. O silêncio da música. Cantos distantes. E eu creio que a Expo não corre risco nenhum, nem do ponto de vista da arquitetura, nem do ponto de vista da programação cultural. É uma coisa muito, como é que eu ia dizer, moderada. Isso do ponto de vista da arquitetura e do espaço urbano, isso faz sentido, porque isto tem que durar para depois, portanto não é para grandes aventuras. Do ponto de vista da programação cultural foi muito desinteressante. Os países chegaram à conclusão, sobretudo os seus dirigentes e as forças económicas, de que os próprios países podem ser vendidos através de uma imagem. Então, Portugal vende-se a si próprio através de uma imagem, de um certo tipo de urbanismo e de urbanidade, e o todo nacional, as pessoas que vêm aqui, participam disso muito facilmente. Sobretudo porquê? Porque na vida real, lá fora do recinto da Expo, se há coisa que falta em Portugal é urbanismo e urbanidade, por exemplo. São duas coisas que faltam, obviamente. No entanto, aqui nós vemos as pessoas a não deitarem cigarros para o chão, a não fazerem xixi na rua, a não gritarem alto, a não desejarem que haja muita barulheira e confusão. Quer dizer, há um certo... É como se as pessoas dissessem, nós podemos virtualmente viver nesse mundo mais civilizado, na medida em que ele seja apenas uma imagem que dê uma mensagem enganadora aos outros, que são os consumidores dos outros países, por assim dizer. Na realidade, como isto não está a ser feito para os outros, está a ser feito para nós próprios, o grau de esquizofrenia da coisa é fabuloso. É isso que faz com que as pessoas se sintam super bem aqui. E ainda bem que se sentem, não é isso que eu estou a pôr em causa, mas faz com que se sintam super bem, mas dentro de um enorme logro, não é? Porque transportam esta realidade fantasiosa para o resto da vida, para o resto do país, e isso não é verdade, como elas próprias depois dolorosamente veem quando saem daqui. A apreciação que fazemos e a que eu faço é claramente que o grau de satisfação dos visitantes da exposição é muito elevado. Ou seja, as pessoas gostam da zona, gostam do sítio, gostam de passear aqui, gostam das coisas que veem, mais ou menos conforme os seus próprios gostos, a sua cultura, a sua formação, a sua idade, mas no fundo esse agrado geral significa que foi colocado no mercado um produto que se vendeu bem. Ao longo destes 25 anos, depois do 25 de Abril, foram-se fazendo muitas coisas importantes, foi-se reganhando o tempo perdido no passado, fomos reganhando a nossa posição como país europeu e como país charneira entre a Europa e o mundo, entre a Europa e o Atlântico, que no fundo é a nossa grande posição e é uma marca da nossa identidade. E eu penso que esta exposição é, de facto, uma chamada de atenção para Portugal e, em termos de investimento para o futuro, é extraordinariamente importante, não só como imagem de um país com capacidades, de um país que pode ser um objetivo turístico importante. Roda-se, deambula-se sem fim ao som da técnica. Ligam-se cabos. Homens com ritmos de futuro em dois tempos diferentes.
Os gajos estão para vender o produto deles, não é? Seria difícil virem aqui fazer uma crítica do que não está bem lá no país deles. Não sei, não é? Para isso existe a televisão, existem as reportagens, tudo mais. Pois é a pessoa que vai ver ter assim um olhar crítico sobre o assunto, não é?